Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que estejam todos muito bem. Hoje eu estou passando por aqui para deixar uma mensagem de Deus para você, mas é uma mensagem de Deus assim que é muito pessoal para mim, pela data que é hoje, dia 20 de novembro de 2022. Essa data é uma data muito triste para mim. Seria algo que era para ser uma data de alegria, uma data de celebração, mas acabou se tornando uma data de tristeza. E gostaria que você continuasse até o final para você acompanhar tudo que eu tenho a dizer. Nessa noite eu sei que eu vou me emocionar muito, eu já estive emocionada durante o dia, mas ao contar o porquê dessa data é uma data triste para mim, eu acredito que vocês vão saber mais ou menos o porquê de ser uma data muito triste para mim. Fique comigo, vamos até o final, curta e compartilhe o vídeo, deixe seu like e seu comentário. Vamos lá? Contando Jesus. Bom, como eu disse para vocês, hoje essa data é uma data muito significativa para mim, muito importante. Dia 20 de novembro de 2022. Hoje a minha irmã, Regina, ela estaria fazendo 42 anos de idade. Dia 20 de novembro de 80, estava nascendo, acho que é a pessoa que eu mais amei na minha vida, que foi a minha irmã. Uma pessoa que eu não tenho como descrever, são muitas qualidades que não caberia em um vídeo de YouTube como esse. Mas eu vou contar pra vocês algumas situações que eu já vivi com ela, como que ela era. E só pra dizer pra você que hoje a gente tem uns relacionamentos muito rasos com as pessoas, a gente ama as pessoas e não dizemos pra ela que amamos. Às vezes a gente ama as pessoas e mesmo assim a gente fala mal das pessoas. E com a minha irmã, ela não era assim. Eu amava, eu a amo, eu nunca vou deixar de amar. E ela, como eu já disse, é uma pessoa muito importante pra mim. Mas enfim, vamos lá, quem era a Regina? Regina, ela era uma das minhas irmãs. E desde que eu me entendo por gente, ela era a minha irmã que eu mais amava. Acho que por conta da convivência foi uma das que mais eu convivi, porque todas as minhas irmãs, quando foram dando uma certa idade, foram saindo de casa para trabalhar, coisas assim. Ela também saiu para trabalhar muito cedo, só que ela trabalhava, ela já tinha saído para trabalhar em outra cidade, onde que vinha de mês em mês, tinha vezes que demorava até 6 meses para ela voltar para casa. Só que há um tempo ela começou a trabalhar em Vitória da Conquista, que era próxima à Barra do Choça, minha cidade, e ela vinha para casa da minha mãe de 15 em 15, outras horas de semana em semana. E eu amava quando ela vinha para casa. Assim, quando ela chegava era como se tivesse já um ano que ela tinha chegado, que eu tinha visto ela, e só tinha passado uma semana. Só não gostava muito porque ela me colocava pra ajudar ela da faxina na casa. Nossa, eu odiava isso, eu odiava, porque ela arrumava tudo tão bem arrumado. E eu, morrendo de preguiça, né, nunca gostava de fazer as coisas com ela. Mas, quando ela tava ali, durante o dia comigo, nossa, parecia que a minha vida estava completa com ela.
Só que tinha vezes que ela saía à noite pra ir pras festas e, tipo, ela ia se arrumar. 10 horas da noite pra mim já era 3 horas da manhã, porque eu era criança, né? E eu sentia tanta saudade dela quando ela saía só pra ir numa festinha da minha cidade. E ela ficava em casa no final de semana. Quando ela voltava pro trabalho na segunda-feira de manhã, eu me lembro que ela ligava a televisão no SBT. E aí ela colocava, antigamente passava algumas músicas dos anos 80, e ela colocava e eu deitada, vendo ela se arrumar pra sair. E essas músicas, elas ficam na minha cabeça. Elas ficam na minha cabeça até hoje. E sempre que eu escuto, eu me lembro dela. E são várias situaçõezinhas que eu me lembro dela, de várias músicas. Hoje mesmo eu postei no Face uma música que ela gostava. E são muitas músicas. Música sempre faz a gente lembrar de alguém. E era isso, ela saía de manhã cedo da televisão no SBT, tinha umas faixas coloridas, eu não sei se vocês são desse tempo que viam isso. E aí ficavam essas faixas e as músicas passando, tipo Bon Jovi, rock alguma coisa, rock set, alguma coisa assim. E eu me lembro dela assim. Ela também gostava muito de Backstreet Boys. Minha infância foi marcada com Backstreet Boys e aí ela saiu contagiando as amigas dela, as minhas amigas, cada um tinha um cara do grupo preferido. O dela era o Kevin, ela amava o Kevin. Ela tinha um gato preto que se chamava Quincy, que era o mesmo gato do Kevin, cantor do Backstreet Boys. E passou um tempinho, todo mundo na rua gostava de Backstreet Boys por causa dela. Ela tinha pôsteres na parede, ela tinha um caderno só de foto dele, que ela deixou para uma amiga dela. Um dia eu até pedi emprestado, roubei umas fotos, ela me fez devolver. E ela era assim, ela era intensa. Quando ela amava mesmo. Assim era a relação dela com Backstreet Boys. E a gente ficava na calçada de casa, às vezes, olhando os carros que passavam, aí a gente brincava, aquele que vem de lá é seu, aquele que vem de cá é meu. E era essas as lembranças que eu tenho dela, até que ela veio pra cá, pra São Paulo. Ela começou a se relacionar com uma pessoa lá da Bahia, que morava na Bahia, mas veio pra cá morar aqui. E em 2009, no mês de abril, eu liguei pra ela e ela tinha falado que ia pra Bahia no mês de junho pra passar o São João lá na casa da minha mãe. E aí, eu naquela alegria, né, eita, ela vai passar o São João aqui com a gente e tal. E foi no mesmo mês que eu perdi a minha sogra. Minha sogra, ela morreu no mês de abril de 2009. E aí, ela tinha falado que ela ia marcar a passagem para o dia 17 de junho. E então, fiquei naquela expectativa. Só que no mesmo dia que eu e minha mãe ligou pra ela, que ela falou que ia marcar a passagem pra esse dia, ela pediu pra eu ligar pra ela na outra semana. Só que era pra eu ir sozinha. E nesse tempo a gente fazia ligação de orelhão. E aí eu fui ligar pra ela na outra semana. Ela falou que não era pra levar minha mãe, eu não levei. E aí quando eu cheguei lá na outra semana, ela falou assim, olha, você tá só? Eu falei, tô. Ela falou, então, eu acho que eu não vou conseguir viajar no dia 17 de junho pra Bahia. Eu tô fazendo alguns exames e dependendo do que for, não vou poder viajar agora, só depois. Aí eu falei assim, tá, você tá fazendo exame de quê? O que você acha que você tem? Ela falou assim, ó, o médico falou que acha que é câncer. Nossa, nessa hora, pra mim, o meu mundo desabou, assim, de uma forma que eu não sei nem explicar. E aí ela falou assim, eu não quis que você... Não quis... A semana passada eu já sabia, mas eu não quis te falar, porque
eu queria que você falasse pra mãe porque eu não vou conseguir falar pra ela. Aí eu falei, tá, eu vou e falo com mãe então. E aí eu fui pra casa e aí mãe já naquela expectativa, né? E aí, Regina falou o quê? Ela vai vir? O que ela tem? Porque na semana anterior ela tinha falado pra mãe que ia fazer uns exames. E aí eu cheguei e falei assim, mãe, ela não vai poder vir. Ela tá com câncer. Ela tá fazendo alguns exames e aí ela não vai poder vir. E daí, nesse momento, sei lá, parece que tudo perdeu a cor, tudo perdeu tudo. Aí acabou que ocasionou que no mês de junho eu vim pra São Paulo também. E eu morava no bairro próximo dela. Aliás, ela morava próximo do meu bairro, né? Porque eu ainda moro aqui. Hoje eu fui embora pra Bahia, mas eu voltei e tô morando no mesmo lugar. E ela morava aqui perto. E aí, em setembro, a minha mãe veio pra ficar com ela. E aí, ela foi fazendo os exames. Ela ainda conseguia vir na minha casa pra me visitar. E a doença foi avançando muito rápido. Aí teve um dia que eu liguei pra ela. Ela falou pra mim, olha, eu acho que eu não vou conseguir vencer essa doença porque eu tô com metástase. E eu não sabia de nada, eu não conhecia nada. Eu falei assim, tá, o que é metástase? Ela falou, então, o meu câncer, ele já atingiu o canal do reto e já atingiu o pulmão. Acho que foi o pulmão que ela me falou, porque o câncer dela foi no útero. E já atingiu o ovário também, ela falou. E aí eu só ligava pra ela pra voltar pra casa chorando. Eu só chorava. E aí foi indo. Minha mãe veio em setembro pra ficar com ela. Quando a mãe veio, eu fui na casa dela. Teve um dia que eu cheguei, ela não tava dentro de casa, ela tava na laje em cima. E quando eu subi pra eu ver ela na laje, ela tava lá bem magrinha. Ela bem magrinha. E conforme a pessoa vai emagrecendo, eu não sei o que acontece com a pele, que vai escurecendo. E daí ela tava bem mais escura do que ela era, porque ela era mais clara do que eu, quase branca. E ela tava bem escura e bem magrinha. Aí quando eu olhei ela assim, eu voltei pra baixo chorando de novo. Eu fui, me recompus, voltei, fui falar com ela, fui brincar com ela. E aí, depois disso, eu só vi ela no hospital 15 dias antes de Deus recolher ela. E quando eu cheguei no hospital, ela nem falava mais, ela não me reconhecia. Ela tava num estado que os médicos acharam por bem não fazer cirurgia porque não tinha mais como, não tinha mais jeito. E ela só me olhava. Ela só me olhava e eu só olhava pra ela e só chorava. E eu me senti tão impotente naquele momento. Eu me senti tão nada. Porque ela tava ali e eu não... se acabando na minha frente, não tinha nada que eu pudesse fazer, nada que eu pudesse falar que amenizasse a dor dela. E aí eu saí daquele hospital desolada com a situação dela. E aí quando foi no dia 20 de dezembro de 2009, eu tava em casa e a avó do meu marido chegou lá e falou pra mim, ligaram, sua irmã ligou e falou que a sua irmã que tava internada acabou de falecer. E eu fiquei, sim, não chorei, não falei nada, fiquei na minha. Eu acho que o luto demorou de vir pra mim. Aliás, o luto veio, acho que de uma semana pra lá e daí pra cá ele nunca mais me deixou. Porque, como eu disse, todos os dias 20 de novembro e de dezembro são umas datas
muito ruins pra mim, porque são os dias que eu mais lembro dela. Todo dia, se eu parar, eu lembro dela e eu choro, porque era uma pessoa muito especial pra mim. Só que esse dia, 20 de novembro, foi o dia que ela nasceu. E um mês depois, Deus recolheu ela, dia 20 de dezembro, no dia do aniversário da minha filha, Jennifer. O dia que Jennifer fez 2 anos, ela se foi. E aí, pra mim, assim, no dia 20 de dezembro, eu comemoro o aniversário de Jennifer de manhã e à tarde vem a bad. Bate a tristeza, bate as lembranças dos momentos que a gente viveu junto. E aí não tem como não se entristecer, não tem como não chorar. Eu tenho muitas irmãs, muitas assim, né? Tenho 5. Só que apesar de eu ter 5 irmãs, eu acredito que eu não sou pra elas o que minha irmã era pra cada uma delas. E elas também não é pra mim o que ela era. Porque eu convivi muito com ela. E era uma pessoa que eu tinha proximidade, eu tinha muita amizade. Acho que alguém uma coisa que vai além da vida. Além da vida, porque eu ainda sonho com ela. Eu ainda sonho que eu vou encontrá-la. E eu acredito que se for da vontade de Deus, eu vou encontrá-la na eternidade. E o que me dá esperanças de um dia esse sofrimento acabar é que a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4, diz: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A palavra de Deus diz também que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu acredito que sim. Eu acredito que vai ter um dia que a gente não vai precisar chorar pelas pessoas que a gente ama, porque a gente vai estar ali, ó, com elas. Eu acredito que nunca mais a gente vai precisar sentir saudade das pessoas que a gente ama. Eu sei que eu não tenho remorso de nada que eu vivi com ela. Ela nunca falou mal de mim, eu acredito. Eu nunca falei mal dela, não tinha necessidade, porque ela era uma pessoa ótima, era uma ótima irmã, uma ótima filha. Na casa da minha mãe, até dessa vez que eu fui lá em julho, ainda tinha um sofá que ela tinha dado pra minha mãe há 18 anos atrás. Eu, mãe, vende esse sofá. Tá, faz alguma coisa. Mãe, esse sofá tá novo, só tem 18 anos. E aí, mãe, apegada ali naquilo, ela tinha também a mesa que ela tinha comprado pra minha mãe. Muitas coisas assim de móveis era ela que dava pra minha mãe, porque ela tinha aquele cuidado, aquela preocupação toda com mãe, que eu acredito que eu também tenho hoje, mas como ela não tinha. Ela era uma ótima esposa também. Infelizmente, o esposo dela, que vivia com ela até quando ela morreu, não soube valorizar, não soube dar o cuidado que ela merecia. Ela era uma pessoa muito parceira e ele não soube disso, pois quando ela estava doente, na cama, ele levava mulheres para dentro de casa para ficar com ele, porque ela estava muito debilitada, não tinha como cumprir o seu papel de esposa. E ele, necessitado, não podia ficar ali com sua esposa. Outra hora saía e deixava ela passar a noite sozinha. Ia ficar com mulheres na rua. Não tem um porquê dizer, foi porque ele fazia isso, porque ele fazia isso porque ele não tinha um pingo de caráter. Ela amou ele mais do que deveria ter amado. E o que mais me conforta da partida dela hoje, apesar dela ter ido embora apenas com 29 anos, é que Deus tirou ela do sofrimento. Porque se ela tivesse hoje viva ainda,
ela estaria sofrendo na mão daquela pessoa que não merecia ela, que não valorizou. Entendeu? Mas é isso, gente. Eu acredito que Deus ele tem um plano para cada um de nós. Algumas pessoas dizem que as pessoas boas elas vão embora mais cedo. E tem hora que eu acredito nisso. Acredito que quando a pessoa é boa demais, Deus recolhe logo para si. Mas também acredito que todos nós temos um chamado, um propósito aqui na Terra. O dela, ela cumpriu com Deus. É coisa nossa com Deus. O dela, eu acredito que ela tenha cumprido com Deus. Por isso que ele levou ela tão cedo pra ele e deixou só aqui a saudade dentro de mim. Mas ame, gente. Valorize as pessoas. Nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos qual a surpresa que o destino nos reserva. E a gente deve chorar, sim, de saudade. Mas a gente jamais deve chorar de remorso. Porque a gente não tratou a pessoa bem, porque a gente não teve ali com a pessoa quando ela precisou. Eu procuro fazer o máximo que eu posso com as pessoas que eu amo, embora muitas das vezes o nosso máximo seja muito pouco para outra pessoa. Mas faça, apenas ame, apenas viva. Pois a palavra de Deus diz que haverá um momento que não vai haver mais choro, não haverá mais morte nem dor. Acredite nessa palavra. E eu peço desculpas a vocês pelo choro, desculpa em nada, eu sou chorona. E sempre que eu tocar nesse assunto eu vou chorar, porque é um assunto muito sensível para mim. Vai se passar 50 anos hoje. Hoje faz 12 anos e 11 meses que ela se foi. Vai se passar 50, vai se passar 60, não sei. Eu acho que eu sempre vou chorar. Eu sempre vou me lembrar dela. E me desculpe pelo tamanho do vídeo, ficou grande, mas é isso. Só peço a vocês desculpa pelo chororô, mas deixo essa mensagem pra vocês nessa noite. Ame, perdoe, busque, vá atrás, tire o orgulho do coração de vocês. Esteja em paz com as pessoas. Eu sei que tem gente que não quer ter paz com a gente, mas mesmo assim, tire sentimentos ruins do seu coração e vive em paz com as pessoas. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Que Deus lhe abençoe. Até a próxima.